Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aqui sobre os melhores personagens adaptados da história da DC em live action. Esse vídeo aqui é para nivelar a DC por cima, porque os fãs da DC nivelam a DC muito por baixo. O live action da DC é super nivelado por baixo desde sempre, tem 10 anos isso. Então, esse vídeo não é para você, fã do Henry Cavill ou do Ben Affleck, porque se fosse outra pessoa talvez fazendo vídeo, teria uma lista com 20 nomes aqui, de 20 personagens. Aqui vão ter poucos. Vamos nivelar por cima aqui. Os melhores personagens já adaptados da DC em live action em todos os tempos, em 3 critérios: fidelidade, adaptação e atuação. Lembrando, todos os dias aqui tem 2 vídeos, um às 6 da manhã e um às 6:30 da tarde. Siga nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok. Faço vídeos lá de frente dos vídeos aqui. Se puder se tornar um membro apoiador do Terra Zero, eu agradeço desde já, sendo um Bate-membro ou sendo um Super-membro. Em breve aí um membro Wonder, isso mais pra frente, eu tô pensando em algumas ideias interessantes. E muito obrigado aí aos membros que apoiam esse canal, os Bate-membros e os Super-membros desse Terra Zero aqui, que alavancam esse canal. Tamo junto. Já vamos começar rasgando. Coringa do Heath Ledger, o melhor vilão de filme de super-herói já feito em todos os tempos. Ele não tem uma cena que você fala assim, essa cena aqui poderia ser melhor no Cavaleiro das Trevas. Nenhuma. Todas as cenas elas são ou muito fodas ou elas são, sei lá, acima da média. E pensar que na época todo mundo pensou que o Jack Nicholson seria insubstituível, né? Seria insuperável. E veio o Heath Ledger e superou com maestria. Então eu acho muito difícil a gente ver um vilão melhor do que o Coringa do Heath Ledger. Pra superar o Coringa assim, nesse aspecto, eu acho que só um outro Coringa. Eu não acho que a DC vai conseguir, porque a sombra dele é muito grande, né? Você pega o próprio Barry Keoghan, que eu acho que é um baita ator, que tá fazendo aí o The Batman, que a cena é deletada, ele tem um pouco do Coringa do Heath Ledger. Então você vê que ele tem... E o Coringa do Heath Ledger não tem nada a ver com o Coringa do Jack Nicholson. Eu poderia ficar falando por horas aqui do Coringa do Heath Ledger, mas eu acho que isso é um assunto pra falar com outra pessoa, não eu sozinho aqui. Chamar outra pessoa, vir aqui no canal e falar, vamos falar sobre esse personagem. Esse personagem é assim, aí se gera uma conversa aqui, não um debate, uma conversa, sabe? Tipo, vamos falar sobre esse personagem, sobre esse filme específico. Vamos pro outro Coringa também, Jack Nicholson. Uma adaptação perfeita do Coringa para um filme do Batman de 89. O Coringa do Jack Nicholson, ele é o Coringa tradicional dos anos 70 com as maluquices de atuação do Jack Nicholson. O cara que fez o Estranho no Ninho, Iluminado, enfim, que é um baita ator. O Jack Nicholson é um ator icônico aí de Hollywood. Eu gosto bastante do Jack Nicholson. E o Coringa dele é muito icônico, não só pra mim, como pro filme do Batman. Eu revi um tempo atrás o Batman de 89, porque alguns filmes, eles pioram com o tempo. E outros se mantêm bons. E o Batman de 89 se mantém um bom filme, sabe? Ele ainda é um bom filme. Ele tem algumas coisas ali que você fala, pô, isso aqui não. O lance da morte dos pais ser o Coringa, ele levar a Vicky veio pra Batcaverna. Tem algumas coisas que não faz sentido, mas o filme em si, como a Warner segurou o Tim Burton, ele é muito bom. Ele é fantástico, a risada dele é fantástica, aquela maquiagem dele bizarra, né, pra caramba. Tipo, ele sem ser com a cara branca, parece que ele ficava mais feio, né? O Coringa do Heath Ledger tinha um momento também que ele tinha o lance de não ficar com a maquiagem branca. Então, eu acho que a abordagem do Jack Nicholson, indo mais ali pra um Coringa tradicional dos anos 70, né, dos quadrinhos, foi muito assertiva. E ele trazendo a sua própria abordagem, né? A sua própria maneira de atuação ali, como ele já fez outros filmes e alguns personagens malucos. Eu acho o Coringa do Jack Nicholson muito icônico, muito icônico. Batman do Robert Pattinson. O Batman do Robert Pattinson, ele não é unânime. Por quê? Porque ele teve um filme. Se com 2 filmes ele não for unânime, é porque o Matt Reeves fez uma coisa muito diferente ou porque ele fez algo ruim, certo? A gente não sabe como vai ser o Batman 2. Acho o The Batman um baita filme de super-herói. É um filme que tem muita personalidade e ele é um filme que ele foge da indústria de filme de super-herói. Ele foge, ele traz algumas coisas que são obrigatórias. Por exemplo, precisa ter uma cena de Batmóvel para vender brinquedo, para vender o filme como cena de ação. Tanto que isso já estava no trailer. Isso é anti-fórmula MCU. Isso jamais vai acontecer por lá. Então, esse tipo de personagem, com a abordagem que ele teve de um filme noir, um filme que foge um pouco da coisa, que ele puxa muito pro Seven. Ele não é do mesmo nível que o Seven. O Seven é um filme espetacular, mas ele é um ótimo filme. E o Robert Pattinson, ele é um Batman muito foda. No primeiro filme, ele já te mostra que ele vai ser o melhor Batman. Ele não é o melhor Batman, na minha opinião. Ele vai ser, pelo todo. Pra ele ser o melhor Batman, ele tem que ser um puta Bruce Wayne. E ele ainda não é. E não só isso, acho que o Batman do Bale, ele é mais maduro. Você pode
questionar algumas coisas. O Nolan traz muito pé na realidade. Os dois Batman são bem pé no chão. Não tem nada absurdo que você fala assim, nossa, isso aqui... E tem que lembrar uma coisa pra vocês. Quando Hollywood fala realismo, quando a gente tá vendo na série do Lanterna Verde, o James Gunn fala vai ser mais real e tal. Tipo, tem os Constructors, tem os poderes do anel, eles não vão ignorar isso. Não tem como ser realista. É o realismo de Hollywood. Então o Cavaleiro das Trevas não é o realismo da nossa vida real, é o realismo de Hollywood. Assim como o The Batman também. Então um detalhe desse Batman, que ele é o Batman mais maluco do cinema. O mais maluco já registrado no cinema é o Batman do Robert Pattinson. Acho que eles conseguem transpor isso daí. O lance dele ser um cara aristocrata, dele ser um cara recluso, ele ter... O lance do Bruce Wayne, né? Isso é uma coisa que eu gosto do Bruce Wayne, as outras coisas eu não gosto tanto. Pro primeiro filme, esse Bruce Wayne funciona. Eu não gosto da cena do Bruce com o Falcone, quando ele bate na porta lá e vai todo cabisbaixo falar com o Falcone. Essa é a única cena do filme que eu não gosto. E é engraçado, porque tem essa mesma cena no Batman Begins. A mesma cena. Por isso que eu acho, agora indo pro outro cara, que é o Batman do Christian Bale, por isso que pra mim o Christian Bale ainda é o melhor Batman, pelo todo. Se for analisar, não, o traje do Pattinson é melhor. É melhor. Eu gosto muito do traje do Begins. Eu acho que eu prefiro do que do Cavaleiro das Trevas. Eu acho que é mais legal. Ele é mais brucutu, né? Tipo assim, ele me lembra um pouco mais ali o Tim Sale, digamos assim. Sabe, os desenhos do Tim Sale, mais ali Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria. Ele me lembra um pouco mais. Tanto que no começo do Cavaleiro das Trevas tem uma hora que ele pula no carro, né? Que ele espera o carro passar pelo aquele estacionamento giratório, ele pula e amassa o carro. Aquilo é muito quadrinho, né? Por isso que eu falo, isso não é real. Isso é a realidade de Hollywood. E aí você tem o Batman do Christian Bale muito mais preparado. Mas por que ele é muito mais preparado? Ele teve 3 filmes. Então o primeiro filme, se você pega o Begins e compara com o The Batman, ele é muito melhor dirigido, ele tem muito melhor visual, as cenas de ação são muito melhores e as situações são melhores filmadas. O Batman Begins, pra mim, em termos de roteiro, ele é um pouco melhor. O Nolan dá umas patinadas na direção, tem uns cortes bizarros, cena de Batmóvel meio mal montada, porque, lembrando, né, esse foi o primeiro filme do Nolan, o primeiro filme grande do Nolan. Ele tinha feito filmes menores antes, né, então, quando você assiste o Begins, não que seja um roteiro primoroso, ele tem o template do Superman 78, por exemplo, mas ele é mais filme que o Batman. O roteiro dele, o texto dele é mais forte, né, você tem que ser muito mais do que um simples homem na mente do seu adversário. Você tem que ser uma ideia. Ele vira essa ideia no final. Quando ele sobrevoa a Gotham com gás do medo, tá todo mundo assustado, falando, é o capeta que tá voando aqui. Eu não mato, mas ele é conivente com a morte do Ra's al Ghul, beleza. Mas ao mesmo tempo, toda a construção, a jornada do Bruce Wayne, que é uma coisa hiper corajosa do Nolan, do tipo assim, vou contar como o Batman virou o Batman. Nunca isso aconteceu nos quadrinhos. Você tinha piscadelas. No ano 1 você tem piscadelas, no Batman Xamã você tem piscadelas. Mas nunca isso foi mostrado. E o Nolan mostra. E faz sentido tudo aquilo. É muito foda. Eu acho muito foda o treinamento dele com o Ra's al Ghul. Aquilo ali melhora demais o filme. E a máfia de Gotham também é muito boa. Quando ele vai peitar o Falcone, ali ele é o Bruce Wayne do The Batman. É o mesmo Bruce Wayne. É o mesmo contexto. O luto, a reclusão deles, né? E todo o aspecto de atuação. O Bale também é super jovem, cabelinho na cara, enfim. Quando ele vai peitar o Falcone, ele vai lá com aquela cara de moleque playboy, né? E o Falcone põe a arma nele e fala, mano, some daqui, velho. Você é o príncipe de Gotham. Tira esse cara daí. E ele dá uma surra aí, tipo aquelas cenas clássicas, né? Bota o cara pra fora, dá uma surra nele e deixa ele na rua lá. E tem uma outra coisa. O Bale, no primeiro filme, ele já é 3 tipos de Bruce Wayne. Ele é o Bruce Wayne na socialite de Gotham. Ele é o Bruce Wayne igual ao do The Batman. E ele é o Bruce Wayne real perto do Alfred. Que são 3 tipos de personagens. Fora que ele é o Batman. Mas no Cavaleiro das Trevas, por exemplo, ele é muito mais Batman do que o Batman do Robert Pattinson. Tem a cena da SWAT, eu nunca vejo ninguém falando sobre isso. O Pattinson, ele quando ele sai na briga, ele é meio inconsequente. Já pararam pra pensar. Ele entra na boate, sai batendo em todo mundo, não sei o que. O cara tira nele, ele joga um negócio no cara, ele é meio inconsequente. Ele tá despreparado? Não, eu acho muito foda ele bater lá, aparecer o Gêmeos e ele fala, quero vir pra lá com o Pinguim. É tipo os caras das antigas batendo no saloon lá, no faroeste, falando assim, cadê o pica desse lugar aqui? Eu vim falar com ele. Quem é você? Foda-se, eu vim falar com ele. E o Bale não é assim. Ele é um cara que ele usa a visão noturna pra ver os caras da SWAT. Mano, a cena da SWAT ela é muito foda, porque ele vem com as armas, pra colocar explosivos. Ele primeiro vai libertando os reféns, que estavam fantasiados de ladrões, né? Os caras tudo com a arma encolada, não sei o que. Ele pula, aí ele vê que o Coringa fez as inversões de papéis ali.
Aí começa a subir a SWAT. Aí o Lucius Fox fala, a SWAT tá subindo. Tem uma equipe da SWAT aqui. Aí vai mostrando os caras subindo. Quando eles chegam, você fala assim, como que o Batman vai sair disso daí? Aí a galera encurrala ele. Ele levanta a mão, chuta um cara, o cara fica pendurado no prédio e fica pendurado todos os outros. Isso é muito Batman. Eu não vejo ninguém falando disso. O cara que tá à frente de uns caras muito foda. A gente tá falando da SWAT, certo? O Pattinson não tem essa cena ainda. Ele é um Batman em começo de carreira. Ele vai ter essas cenas. Ele vai ser melhor do que o Bale. Hoje, o todo não é. E tem uma outra coisa. O Christian Bale, ele é muito mais Bruce Wayne só no Batman Begins, sem falar no Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas ele é mais foda ainda com o Bruce Wayne. Mas só no Batman Begins ele já faz várias nuances do Bruce Wayne. E aquilo, né? É a proposta daquele filme. Falta o Batman ter um Bruce Wayne playboy no Robert Pattinson. É isso que vai transformar o Pattinson melhor do que o Batman do Bale, quando ele for um Batman um pouco mais maduro e quando ele tiver um Bruce Wayne melhor construído no todo. Mas falando aqui do Christian Bale, pra mim ainda o melhor Batman dos cinemas, uma adaptação foda, um Bruce Wayne foda, um ator foda, tudo é foda, mano. Tipo, eu não gosto muito do traje do Cavaleiro das Trevas, eu sempre coloco foto, inclusive, do Begins. Eu acho que a máscara do Begins encaixa melhor, eu acho que é muito mais bonito. Mas tá aí, Christian Bale, continuando agora, voltando, né, pro universo de The Batman, colocar aqui o Colin Farrell como Pinguim. O Colin Farrell como Pinguim é o seguinte, você vê ele no The Batman, ele tá bem, você fala, pô, esse cara é bom. O Pinguim, nas histórias do Batman, nos quadrinhos, ele sempre foi um mafioso, um cara mais caricato, mais cartunesco. O Batman 66 reforça muito isso, né, a adaptação, que aliás é maravilhosa. Eu podia citar algumas coisas do Adam West, talvez o César Romero. Eu não imaginava que a gente ia ver um ator sumindo no papel, assim como o Heath Ledger sumia. Você não viu o Heath Ledger em cena, você viu o Coringa. A gente vai falar, é a maquiagem. Não, não é a maquiagem. Tem até um vídeo que ele tá agradecendo a galera do elenco. Muito obrigado, ele tem uma voz doce, né, tal, não, muito obrigado, não sei o que, tal. Daqui a pouco ele coloca a voz do Pinguim e muda a feição dele, você fala, mano, esse cara é muito bom. O visual do Pinguim do Alex Ross eles fizeram, né, muita gente não cita isso também, mas ele é o Pinguim do Alex Ross, o visual dos quadrinhos mesmo. E aí você tem um Pinguim ardiloso, sinistro, traíra, filha da puta. É muito louco, né, o que o Colin Farrell fez, não à toa que o Colin Farrell é um puta de um ator subestimado, super subestimado. As pessoas não falam tanto dele, as pessoas deveriam falar mais dele. Existem vários atores que são mais falados do que o Colin Farrell e ele é um puta ator foda. Agora uma mulher aqui na lista, Margot Robbie como Arlequina. Às vezes eu paro pra pensar e fico pensando assim, e se a Margot Robbie não voltar no DCU? Quem que vai fazer uma Arlequina perfeita assim? Porque, pensa assim, além dela aparecer fisicamente, a Margot Robbie ela parece muito fisicamente mesmo, né? Tipo, ela é loira, ela tem os olhos azuis e ela tem aquele sorrisão da Arlequina. Tipo, natural mesmo dela, uma mulher super bonita, mas ela parece muito a Arlequina em todas as mídias. É bizarro. Por exemplo, Esquadrão de 2016, que é um lixo aquele filme, ela tá muito bem no filme. O filme é um lixo, mas ela tá bem. O Aves de Rapina, que também é um filme fraco, tem fã que gosta, mas é um filme fraco. Ela tá muito bem. E é bizarro que no Aves de Rapina, mesmo com um roteiro ruim, um filme de cenas de ações fracas, uma ideia horrível, eles conseguem trazer todas as facetas da Arlequina naquele filme. Ela consegue ser uma Arlequina fofa, ela é sinistra, ela é anti-heroína, ela é engraçada, ela é forçada. A Arlequina é forçada. A Arlequina não é só o relacionamento abusivo do Coringa. Ao longo da história ela foi tendo outras facetas. O próprio desenho do Batman Animated Series, o começo dela é tão sinistro e depois eles contornam isso. Eles viram que foi uma parada muito pesada, né? Tipo, eles foram mudando. Tem até aquele episódio que ela encontra o Bruce Wayne, que a Arlequina tentando viver uma vida normal. Ela entra numa loja de joias com a hiena. Ela fala, eu conheço você, eu conheço esse queixo. O Bruce Wayne fica em choque nessa tela, que ela descobre que eu sou o Batman, ela fala, você é o Bruce Wayne e tal. Então, ela é uma personagem muito carismática. E a Arlequina, da Margot Robbie, ela é impressionantemente igual a todas essas adaptações. O Batman Animated Series, os quadrinhos, os games, tudo, ela é muito igual. Então, ela mostrou que ela é uma baita atriz, ela é uma das melhores atrizes da geração dela, acho que todo mundo concorda. Então, ela tem que estar nessa lista aqui, porque a adaptação é fiel, ela tem todo o lance da personalidade da personagem e ela, mano, ela é muito fiel à Arlequina das outras mídias. Então, ela tinha que estar nessa lista. Antes de continuar, eu queria falar que eu só tô colocando aqui vilões e heróis, né? Pode ser anti-heróis, vilões, heróis. Eu não vou falar aqui, por exemplo, o Gordon do Gary Oldman, que é uma adaptação muito foda, que é um baita de um ator, sabe? Eu não vou falar aqui, sei lá, o Alfred do Michael Caine. Pra mim, o melhor casting de filme de super-herói de todos os tempos se chama Christopher Reeve. Ele é a personificação do Superman. É incrível como
Você vê o Superman nos quadrinhos, quando você lê Era de Prata, Era de Ouro, Era de Bronze. Cara, é o Christopher Reeve ali, quando você vê ele no filme. Eu lembro a primeira vez que eu assisti o Superman 108. Eu queria ser o Superman. Lógico, ele é o melhor Superman e ele é o melhor Clark Kent em live action em todos os tempos. E fisicamente falando, que eu sei que vocês gostam de fidelidade, além dele ser muito fiel, pra mim ele é o que tem o melhor visual, porque ele é o visual mais quadrinho possível. Tem que lembrar que esses personagens, eles não vieram do filme do Zack Snyder, eles não vieram da série do Smallville, eles vieram dos quadrinhos. É literalmente isso daí. E é muito louco pensar que o Superman 108 ele é um filme à frente do seu tempo. Pensa assim, hoje, só hoje, 2025, a gente tá vendo os filmes de super-herói não terem vergonha de filme de super-herói. O filme do MCU, o Superman de James Gunn, só hoje. O Batman 66 também, era uma série, depois virou um filme e tal, mas mais a série, né? Também não tinha vergonha, só que tinha uma outra pegada, o Batman 66. Era uma coisa mais cômica, mas era de prata dos quadrinhos. Eu adoro o Batman 66, poderia fazer até um programa sobre eles. Queria reassistir, mas o Superman 108 é um filme sério, é um filme que tem um teor dramático, é um filme que tem teor esperançoso, é um filmaço. Ele salva a Lois, ele tá saindo, ela fala, peraí, quem é você? Ele vira com aquela puta confiança dele, com aquela postura dele e fala, um amigo. É incrível, né? Como uma coisa pequena, uma coisa bem colocada, a postura do ator, a atuação torna ele um Superman memorável pra sempre, né? A gente vai ter outros Supermans ao longo da história. O David Cornsett deve durar uns 10 anos se tudo der certo, até mais, mas ele sempre vai ser lembrado. Agora, pra fechar o vídeo, o Batman do Michael Keaton. O Batman de 89 do Michael Keaton. Vamos ignorar o Batman Returns. O Batman de 89, ele é muito bom. O visual é muito bom, a adaptação de como ele era. Ele é um cara que ele bota medo nos criminosos. Na verdade, ele é um cara que ele é muito bem filmado, né? O Tim Burton filma muito bem ele no escuro. As lutas estão travadas, é lógico, né? A gente tá falando de um filme antigo, mas ele é muito bom. Tem o melhor Batmóvel. O Bruce Wayne do Michael Keaton é muito bom. As pessoas esquecem um pouco dele, né? Esquecem desse Bruce Wayne, né? Então, tipo, o Michael Keaton sempre foi um bom ator. Ele é uma das melhores adaptações, tanto que ele marcou gerações. E de novo, né, eu assisti o Batman de 89. Ele é bom por conta do Michael Keaton ser um bom Batman e o Jack Nicholson ser um grande Coringa. Então fica aí a menção aí pro Michael Keaton também, porque ele marcou o personagem, ele foi uma boa adaptação, ele atua muito bem, o olhar dele é muito bom. A gente falou do olhar do Pattinson, né, aquele olho azul dele, né, o Tim Burton filma. Tem aquela cena no final que ele luta com um maluco grandão na torre, não sei se vocês lembram. Cara, aquilo ali é uma luta na unha, né? Tipo, você vê que ele é o Batman mesmo. Pô, vamos sair na mão que esse maluco é 2 vezes o meu tamanho. E ele dá conta, né? É muito legal. Eu gostava das lutas do Michael Keaton, mesmo com o pescoço duro. Sensacional, ele tem o traje mais bonito dos cinemas. Bom, esse pra mim é o néctar do néctar do néctar do néctar de adaptações de personagens em live action da DC de todos os tempos. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Qual deles, escreve aí nos comentários, qual deles mais te marcou, desses aqui que eu falei? Qual deles mais te marcou e por quê? Tamo junto, até a próxima.